Depressão pós-parto. O que de fato é essa depressão pós-parto? Será que é essa tristeza que eu tô sentindo? Ou será que é algo mais grave? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de te convidar a curtir aqui a nossa página, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo também, compartilhar com mais pessoas. Essa é uma dúvida muito comum que aparece aqui na clínica, né? Será que eu tô com sintomas de depressão? Será que eu tô com transtorno de depressão? O que seria tudo isso? Todas as mulheres no pós-parto podem estar com uma depressãozinha logo no início, que o bebê nasce? O que de fato está acontecendo comigo? Isso são questionamentos que muitas mulheres fazem e esse vídeo vai esclarecer muitos pontos aqui para você. Então aproveita para compartilhar com mais pessoas e também já me segue nas outras redes sociais. Estou ali no Instagram com várias informações para vocês referente a esse universo da maternidade, universo tão desafiador, mas tão gostoso de se passar, né? Também olhar aquele bebê que foi gerado ali com 9 meses, 37 semanas, 38 semanas na nossa barriga e poder olhar que aquele pedacinho daquele sorriso faz parte aí do seu vínculo, daquilo que você tem construído com o seu bebê. Mas dentro dessa ótica, né, de prazer, tá tudo bem também às vezes não sentir prazer. E é exatamente esse o fundamento desse canal aqui. É para que você, mãe, não se sinta diferente, não se sinta única. Parece às vezes que o que você está sentindo hoje aconteceu somente com você. O restante, né, a gente escuta até geralmente as mães mais velhas, avós, tias, falar que na época delas não existia depressão pós-parto. Na realidade, é um fenômeno que sempre existiu. Se a gente for olhar, buscar aí na literatura científica, a gente percebe que várias mulheres passaram pela depressão pós-parto, né? Muitas vezes até sem entender que se tratava de uma depressão pós-parto, tá? E outras sofreram caladas. Então, até as pesquisas científicas, a gente ainda tem uma certa dificuldade de trazer dados aí, né, justamente por esse ponto, que muitos não conseguem ser diagnosticados de fato, com esse sentimento de vai passar, eu não preciso me preocupar, minha mãe passou por isso, a minha sogra passou por isso, a minha tia passou por isso, dificulta aí o trabalho do profissional para ajudar no diagnóstico de depressão, tá? Mas a depressão pós-parto, ela é muito comum acontecer. Infelizmente, muitas mulheres passam por depressão pós-parto, tá? Uma a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. Isso são dados baseados mesmo na ciência, de pesquisa que foram feitas, tá? Nos países dos países, por exemplo, como o Brasil, a gente tem uma taxa muito grande. E aí é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam a diferença, se o que você está passando de fato se trata de uma depressão pós-parto ou não, se trata somente de um ajuste aí emocional, tá? Eu quero muito que você saia daqui com essa informação, podendo se sentir melhor e tá tudo bem a procurar ajuda, tá? Não significa que você é menos mãe, não significa que você não nasceu para a maternidade, como é vendido hoje em dia por aí. Só significa que você precisa desse ajuste, né? Esse ajuste emocional para conseguir exercer esse papel da maternidade, que não é um papel tão simples assim, tá bom? Requer muita renúncia, muitas transformações na mente, no corpo. E hoje eu tô aqui para esclarecer mais esse ponto em sua saúde mental. A depressão pós-parto é algo muito sério. Por que eu digo que é muito sério? Porque traz muitos impactos, tanto no afeto, né, na questão da relação entre a mãe e o bebê,
como no desenvolvimento do próprio bebê, né? O bebê também sente, né? Sente aí a forma, né, que a mãe está conduzindo. Então, se a mãe, por exemplo, está muito nervosa, ela acaba transmitindo isso para o bebê, que acaba deixando o bebê também mais nervoso. Então, você vai perceber um bebê que chora mais, um bebê que também não se entende, ele vai sentindo a tensão aí dessa mãe. Como, por exemplo, né, você chegou logo da maternidade e percebe que você já colocou no peito, que você já tirou a fralda, que você já pôs pra ninar e não é cólica e o bebê tá chorando e você não sabe o que fazer. Aí chega a mãe ou a sogra e pega o bebê se acalma. Então você transmite, né, para o seu bebê o seu estado emocional. E aí isso conduz ele a se comportar naquele momento, tá? Então, tudo que a gente traz aqui nesse canal é baseada em evidências, tá? Comprovado cientificamente. E também tem esse olhar que eu também sou mãe de dois e já passei aí por umas fases bem intensas do meu pós-parto, que isso me motivou a buscar mais informação, a entender esse universo da maternidade. Por isso que eu gosto muito de compartilhar esses aspectos, porque quando foi no meu tempo, eu não sabia o que estava passando, eu sentia muita tristeza, eu chorava bastante, eu achava que poderia ser uma depressão pós-parto, mas eu não entendia que eu estava passando por uma alteração emocional significativa. Então, por isso a importância de trazer esses dados hoje para que você se entenda um pouco mais nesse universo. Mas e aí, né? O que é essa depressão pós-parto, tá? A depressão pós-parto, ela é um sofrimento psíquico, tá bom? Ela pode ser ali um transtorno de depressão pós-parto e ela pode se manifestar em sintomas de depressão pós-parto. Então, qual que seria essa diferença? Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? Mas é só para vocês entenderem, né, que mesmo diante da depressão pós-parto, precisa ser avaliado o grau de depressão, tá? Em alguns casos, a gente vai precisar de uma intervenção medicamentosa, em outros casos, somente através de psicoterapia, a gente consegue aí fazer o manejo. Então, não necessariamente você precisa tomar o remédio, mas para isso a gente precisa de uma avaliação de um profissional, sendo ele psicólogo ou sendo ele psiquiatra. Então, é necessário ter essa visão, mas quem é a primeira pessoa que pode identificar uma depressão pós-parto? É você mesmo. É a sua rede de apoio que está em volta. Então, se perceber que algo não vai bem em você mesmo, você é a primeira pessoa, tá, que precisa levantar a mão e pedir ajuda. A depressão pós-parto, ela não difere muito da depressão que a gente já ouviu falar por aí, né? A depressão classificada ali no manual de transtorno diagnóstico, ela tem uns critérios ali, né? Então, a gente precisa de uma prevalência de sintomas, um conjunto de sintomas para diagnosticar a depressão na pessoa em qualquer ciclo da sua vida, tá? Com a depressão pós-parto, não difere muito. O que vai diferenciar? É que o lugar de tristeza dessa pessoa, nesse caso a mãe, é relacionada às questões da maternidade, às transformações dessa maternidade. O que seriam essas transformações? Alteração do corpo, alteração de questões sociais, né? Do seu convívio, relacionamento social, aquela amizade que se afastou, aquele lugar que você já não consegue mais frequentar como frequentava antes, por exemplo, um barzinho, uma balada. Então, todos esses aspectos de transformação, quando acontece a depressão, potencializa mais. Então, você se sente mais ali triste, porque, por exemplo, não consegue mais fazer o que fazia antes da gestação, tá? Então, o sintoma de depressão, ele é, né, direcionado aí para qualquer momento da vida do ser humano, mas quando chega na depressão pós-parto, a gente tá falando das questões da maternidade, tá bom? Bom, geralmente, quando o bebê nasce, a mulher, ela se torna invisível. E esse lugar da invisibilidade leva ela um pouco para um lugar de tristeza, tá? E por quê que ela começa a passar a ficar triste? Porque
o momento da maternidade real, o momento em que ela deixa de idealizar ou fantasiar aquele ponto, né, do maternar e passa a viver o processo de maternar, tá? Mas antes da gente chegar a ter uma depressão pós-parto, geralmente, né, algumas mulheres falam, eu tive depressão pós-parto, chorava bastante, né? Geralmente quando escuta, né, na parte que eu vou chegar com vocês, que é a parte dos sintomas, fala, nossa, acho que eu tive isso aí, mas depois passou. A depressão, ela não passa assim, né? Passou, tá tudo bem comigo a partir de agora. Não é, tá? A depressão, ela precisa de um tratamento. Quando a gente tá falando dessa tristeza pós-parto, a gente tá falando de baby blues. Algumas pessoas já ouviram falar sobre baby blues, outras já ouviram falar de tristeza puerperal, esse nome mais denso, né? Mas resumindo, né? É uma tristeza pós-parto. O que acontece? Essa tristeza pós-parto, ela tá muito ligada a questões hormonais, tá? A depressão também tem o seu fundamento ali nas questões dos hormônios, mas ela não é isolado só no hormônio, tá? Também tem as questões emocionais que são envolvidas e vai desencadear a depressão pós-parto, tá bom? Mas o baby blues, ele já não se trata de um transtorno, né? Essa tristeza puerperal que aparece logo após o parto, não significa que a mulher ali está com algum problema, mas sim porque ela está passando por esses ajustes hormonais, tá? O que acontece? Quando estamos grávidas, a gente tem aí um aumento considerável de hormônios no nosso corpo, então gera uma tremenda bagunça dentro de nós, né? Tá tudo ali desalterado, tá tudo ali com muito, com muita estranheza, porque até então o seu corpo, né, nem sabia. Enfim, gerar uma outra pessoa demanda muita energia e muita geração de hormônio, né? Então, seu corpo vai se adaptando a isso. Quando o bebê nasce, sai o bebê, seja em parto normal ou parto cesáreo, e a placenta, que é aquela, né, película, aquela bolsa de água que envolve o bebê, quando ele está lá dentro, ela também precisa sair. E quando ela sai, ela leva junto diversos hormônios. Então, essa queda brusca que o seu corpo tem logo após o nascimento do bebê te leva para essas alterações emocionais significativas, tá? Então, na verdade, você acaba tendo essa tristeza maior, esse desentendimento aí emocional do que de fato está acontecendo com você, mas é benigno, não tem nenhum problema. Na verdade, ela não tem nem tratamento. Vou te falar o que passa a tristeza corporal, tá? Mas, voltando um pouquinho, quando que começa essa tristeza corporal? Logo, como eu expliquei para vocês, que sai ali a placenta, com ela vários hormônios, então automaticamente já tem uma bagunça hormonal acontecendo com você, tá? Quando você chega em casa, por volta do terceiro dia após o parto, é o momento da estranheza. Lá no hospital, você estava ali toda assessorada, então era tudo novidade. Você tinha ali os enfermeiros, as enfermeiras para te auxiliar num banho, para te auxiliar, né, alguma dúvida enquanto amamentação e diversas coisas estavam ali na sua mão. Então ali estava muito sob controle tudo. E a partir do momento que chega em casa, a gente já percebe que depende da gente para o cuidado e sobrevivência desse bebê. E às vezes a gente começa a ter medo até de um banho. A gente já começa a sentir medo de sentir medo e questionamentos internos. Será que eu vou dar conta desse bebê tão pequenininho? Será que eu vou conseguir de fato cuidar dele? Então, só esses pensamentos de medo, esse novo que acabou de chegar em casa, essa alteração de dinâmica, te leva para um lugar de tristeza. E aí é o momento que você chora. Chora bastante, chora bastante. E detalhe, você não sabe exatamente por que você tá chorando.
Você olha para o bebê e fala, meu Deus, que engraçado, eu tô tão feliz, mas tô tão triste, o que que tá acontecendo? E aí você chora e você olha para o bebê e você não quer transmitir isso para o bebê, porque desde a gestação a gente já tem essa preocupação de não chorar, de não passar nervoso, porque vai passar para o bebê e a gente acha que ele pode se sentir rejeitado, mas na verdade é uma condição natural da natureza passar pelo baby blues. Cerca de 80% das mulheres vivenciam o baby blues, gente, então é quase que todas, né? Dificilmente você vai escutar uma mulher que vai falar que não teve essa oscilação, né, de sentimentos, de uma hora tá muito feliz, uma hora tá muito triste. E é aí que elas percebem que pode ser uma depressão pós-parto, porque como isso não é muito falado, né, o pós-parto ele não é muito divulgado, as pessoas tendem, né, a falar só a parte boa, então postar a fotinho lá do bebê sendo muito bem cuidado, com a roupinha que acabou de tomar banho, mas só os bastidores sabem o que de fato aconteceu para aquela foto acontecer, por exemplo. Então você não aprende mesmo que a mulher fica triste, que a mulher não é, como que eu posso dizer, não é estranho a mulher ficar triste, tá? Não significa que deu alguma coisa errada com você. A tristeza, ela faz parte desse momento. E o baby blues, quando chega aí por volta do 15º dia, tende a diminuir. Então, lá pro 12º, você já vai percebendo ali uma estabilidade melhor na sua alteração de humor. E no 15º dia, acaba de uma vez. Então, você já consegue, né, chorar menos, entender um pouquinho mais o que tá acontecendo. Então, o que que é o baby blues, tá? Ou a tristeza pós-parto? É essa tristeza que chega no momento de felicidade. Então, ao mesmo tempo que você tá muito feliz, você chora. E esse choro não tem uma causa aparente, você não consegue explicar, você se sente sozinha e estranha nesse universo, não consegue verbalizar. E aí você fica aqui, né, tentando que passe todos esses ajustes hormonais para que você volte ali para o seu estado inicial. Então, vejam, as primeiras semanas de um pós-parto, ela já é esperada essa tristeza, tá? Por conta das questões hormonais. Mas a tristeza pós-parto, ela também pode estar ligada a alguns fatores de luto vivenciado. Mas, poxa, Cris, como assim luto, né? Eu tô falando de vida, acabei de dar à luz, acabei de colocar um filho no mundo. Como é que tem luto aí nesse processo? Tem. O luto, ele não é só a perda de um ente querido. O luto também está relacionado à perda de algo ou de algum objeto. E o pós-parto, né, essa transição na realidade da maternidade, é um momento em que você perde muitas coisas, você tem muitos ganhos, mas você também tem muitas perdas. E às vezes essas perdas, elas não são tão bem aceitas, e isso potencializa o seu estado de tristeza. Então, veja, a gente tem as questões hormonais, mas a gente também tem as questões psíquicas acontecendo. Então, não dá pra gente olhar a tristeza pós-parto ou baby blues de forma isolada. Ah, são 15 dias que tem alteração hormonal, então eu vou esperar e tudo vai acontecer e vai ficar tudo bem. Não, pode acontecer de chegar o 15º dia, você continuar se sentindo triste. A gente ainda não tá falando de uma depressão, mas a gente tá falando desse processo de luto que você está vivenciando e ainda não entendeu o que tá acontecendo de fato com você. Então, você pode levar um pouquinho mais, mas isso significa que eu estou com depressão pós-parto? Não, não significa que você está com depressão pós-parto. Pode ser somente esse ajuste mesmo, porque imagina, né? Uma gestação planejada ou não planejada. Eu tenho o costume de ser sozinha, autossuficiente, não sou dependente de ninguém, posso ir e vir, eu tenho horário de academia, eu tenho horário, por exemplo, para comer, para tomar banho, para dormir. E aí, quando nasce aquele serzinho, ele depende tanto de mim, porque é diferente de que muitos a gente escuta falar, né? Recém-nascido só dorme. Pode acontecer de seu ser recém-nascido não só dormir.
E aí você ter essa dificuldade também, né, de comer, de ir ao banheiro, de fazer qualquer coisa que você fazia antes, que agora você não consegue fazer mais. E isso é um processo de luto, tá? Um processo de luto transitório. Assim que você conseguir demandar um certo ajuste para entender esse seu lugar aí, esse seu novo lugar de maternidade, você começa a levar as coisas de maneira mais leve, mas de primeiro impacto é bem difícil. É bem difícil se sentir tão limitada. E por mais que você esteja em volta de uma rede de apoio, ou seja, sua mãe está aí para ajudar, sua amiga, o seu marido, que embora não é rede de apoio, mas está sempre presente, você não é uma mãe solo, né? Eu falo que o pai não é rede de apoio, porque o pai, ele não ajuda, ele faz a parte dele e a gente precisa desconstruir isso, né? Não significa que o homem faz, ele ajuda, né, digamos assim, que ele é exaltado, que, nossa, meu marido é muito bonzinho, ele me ajuda bastante. Não, ele não ajuda você, ele faz a parte dele. Porque você, por exemplo, não é vista dessa forma, né? E você cuida do bebê, nossa, né? Como a Cristiane cuida do bebê, que legal. A gente não escuta ninguém falar isso, como se a obrigação ela fosse sempre da mulher, né? Do homem é se ele quiser. Não, não é sobre isso. A gente precisa juntar. Existem muitos pais que estão dispostos a querer participar mais ativamente. E isso, veja que isso é um fator de proteção para não desenvolver a depressão pós-parto. Quando a gente tem ali um companheiro que entende e faz a parte dele e a gente permite que isso aconteça, porque às vezes a mulher também, ela segura um pouco e não consegue deixar que o outro, né, a ajude, faça alguma coisa, isso é um fator de proteção para que ela não desenvolva a depressão pós-parto. Então, veja a importância também da gente poder entender, né, o que é rede de apoio e o que é o papel do pai nesse universo aí de criar um bebê, né? Então, veja, muita coisa acontecendo, mesmo ela tendo essa ajuda, esse apoio, ela pode se sentir solitária, principalmente na madrugada. A madrugada eu acho que é o momento em que a gente para, né, e reflete sobre tudo, sobre o que tá acontecendo, sobre o que eu vou fazer, né? Será que a partir de agora eu ainda vou conseguir fazer alguma coisa? Ou se eu nunca mais vou conseguir fazer uma academia, nunca mais. A gente vai inflando os nossos pensamentos e sentimentos, às vezes, no período noturno, porque a gente tá sozinha. E se nós se sentimos sozinhas também, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, porque eu passei por essas duas gestações e pós-parto, então, mais do que a base, né, científica, eu também tenho a vivência na pele desse processo, né? Às vezes, durante o dia, mesmo com a demanda toda, você olha e você se sente perdida. Sabe aquele olhar perdido? Não sei o que vai acontecer a partir de agora, né? E tudo isso vai me dando tristeza, tudo isso vai me deixando angustiada. Mas, poxa, o meu bebê tá no colo, deu tudo certo no meu parto, eu tive o parto que eu quis, né? Eu sou mãe, era completamente o meu sonho isso, e agora por que eu tô me sentindo assim? Sim, porque você tá passando por uma fase de luto, de ajuste emocional, então já é esperado você sentir tudo isso. Sabe um outro fator que também leva a mulher a sentir depressão não, tristeza no pós-parto? O julgamento da sociedade. Sim, por quê? A mulher, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês, a mulher, ela usa uma mini saia, e aí tá tudo bem, ela não é mãe, tá tudo bem, as pessoas não falam. Qualquer coisa que ela faça diferente, se ela for mãe e ela fizer colocar uma mini saia, por exemplo, já é o suficiente para que a sociedade julgue ela, né? Então, esse olhar julgador da sociedade também traz tristeza. Por exemplo, numa troca, né? Numa troca entre mães, por exemplo. Poxa, meu filho não tá dormindo à noite. Aí a outra mãe fala assim, o meu dorme a noite inteira.
é o suficiente para a mulher achar que tem algo de errado com ela, no processo de maternar dela. Por que é fácil para todo mundo e é difícil para mim? Então, é sobre isso, é sobre a gente ter toda essa configuração de julgamento, comparação, da gente ter essas perdas, né? Temos ganhos, muitos ganhos, mas a gente tem que reconhecer as perdas. As perdas, elas existem, elas estão aí. E às vezes, para algumas mulheres, vai ser mais intenso esse olhar nas perdas e para outras nem tanto, tá? Mas isso não significa que deu algo de errado, né, na minha chavinha da maternidade, digamos assim. Mas bom, quero falar para você um pouco de como é classificada essa depressão, né? A depressão ela é classificada através de três transição, digamos assim, né? Três momentos. Qual seria esse, né? Uma depressão classificada como uma depressão leve, ou uma depressão moderada, ou uma alta depressão. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que, dependendo da classificação da depressão, a gente não precisa ter a medicação? É nesse quesito, tá? A leve, a moderada e a alta. Quando a gente tá ali numa depressão leve, a gente consegue fazer o manejo clínico. Então, através ali de primeiro a gente traz ali uma avaliação, tá? Nós, enquanto psicólogo ou psiquiatra, a gente faz uma avaliação para entender qual é o lugar aí que você tá classificada, se é leve, se é moderada ou se é alta, tá? Se você tiver, por exemplo, num olhar de um psicólogo, ele teve ali o diagnóstico que você está numa depressão leve, tá? Aí o que acontece aí? A gente faz ali um manejo clínico para entender o que tá acontecendo, trazemos aí um processo de psicoterapia, tá? Para te ajudar nesse período. E aí a gente tem, da maioria das vezes, a gente tem uma melhora bem significativa quando tem um acompanhamento profissional do psicólogo, tá? Quando a gente tá falando de uma moderada ou uma grave, a gente precisa entrar com a medicação. Então, nesse momento, precisa do lugar do psiquiatra, porque o psicólogo, ele não passa remédio, né? Somente profissionais com CRM, né? Conselho Federal aí de Medicina, que pode passar para você a medicação nos casos de depressão, tá? Ou depressão pós-parto. Então, a gente encaminha você para o psiquiatra para que ele possa fazer a avaliação dele, tá? E mesmo com a medicação, é necessário também o acompanhamento psicoterapêutico para a gente poder ajustar tudo, porque lembra que eu falei para vocês que a depressão, ela é hormonal, a combinação do hormonal com o psíquico. Nós somos um ser integrado, não dá pra gente separar, né? Isso aqui é físico, isso aqui é emocional. Não, tá tudo ligado, tá tudo interligado. Se tá tudo interligado, a gente precisa cuidar tanto da parte física quanto da parte emocional nos casos de depressão também. Bom, e como eu sei, Cris, se eu estou numa depressão pós-parto, se eu estou ali num baby blues ou numa tristeza pós-parto, o que tá acontecendo comigo? É bom que você fique atento, tá? Alguns sinais, tá bom? Então, quais são os sinais mais comuns de quem está vivenciando uma depressão pós-parto? Então, irritabilidade, muita irritabilidade. E aí, a irritabilidade, ela passa a ser em todos os âmbitos. Então, às vezes, a rede de apoio, por exemplo, que tá ali, quando de fato é uma rede de apoio, porque a gente sabe que muitas vezes a rede de apoio, ela tem algumas interferências, né, de julgamento dessa mãe. Então, por exemplo, você vai dar um banho no bebê, a mãe, a rede de apoio já fala, não, mas desse jeito não vai dar certo, ele vai pegar friagem no peitinho, e sempre tá ali tentando, né, falar alguma coisa, e a mãe vai ficando nervosa, vai ficando triste, parece que ela não sabe ser mãe, todo mundo sabe e ela não. Então, nesses casos, a gente costuma dizer que se tornou uma rede de desapoio, então a gente precisa reconfigurar essa ajuda, porque necessariamente não está sendo realmente uma ajuda, e sim uma desajuda, porque deixa a mãe aí
um pouquinho mais nervosa nos cuidados do bebê. Já é tudo tão novo pra gente, né? Já é tudo tão novo pra você e ainda está inserida nessa pressão social, digamos assim, do que é certo e do que é errado. Eu ainda nem sei direito o que eu tô fazendo e as pessoas querem, né, vir dar palpite e aí acaba trazendo mais sofrimento, tá? Mas também pode acontecer da rede de apoio ser uma rede de apoio boa e a mulher, ela começar a olhar a rede de apoio, por exemplo, como um fator negativo. Então, por exemplo, né, você tá amamentando o seu filho. E aí a sua mãe passa e fala: Nossa, seu peito tá duro, né? É um comentário, mas quando você está com depressão, esse comentário ele pode se tornar uma baita interpretação negativa. Você já olha, principalmente se não for a mãe, por exemplo, nesse exemplo, vamos supor que seja a sogra. Você falou: Nossa, já tá falando que eu não sei amamentar, que não vai dar certo o jeito que eu tô fazendo. E aí você já começa a criar várias hipóteses na sua cabeça, aí vai ficando mais triste, tá? Então você já vai percebendo um pouco de uma forma mais ríspida quando você responde alguém, né, que tá ali te ajudando, ou que não tá te ajudando. Então tem uma alta irritabilidade bem tensa, né, nas mulheres com depressão. Também um outro sintoma bem comum, a anedonia. O que seria isso, tá? Quando você perde o senso. Assim, você olha, o seu humor é estagnado, é o mesmo humor, você não consegue rir de nada, você não consegue sentir prazer em nada, então é como se não fizesse muita diferença, né? Uma piada, por exemplo, que antes talvez você iria rir muito, hoje você não consegue rir, você não vê graça na vida. Então é esse um dos fatores também que pode ser aí um sintoma de depressão, tá? Outro sintoma de depressão bem comum é a falta de prazer em fazer as coisas, né? Então, lá dentro do baby blues, por exemplo, e da tristeza pós-parto, a mulher ela não perde ali a energia dela, ela consegue fazer as atividades diárias, ela consegue levantar de manhã, tirar o pijama, tomar um banho, né? De repente ali até passar uma maquiagem, ficar bonitinha, ou não também, às vezes ela já só consegue ali levantar, fazer o que tem que ser feito ali e tá tudo bem. Na depressão, a mulher não tem energia para fazer isso, ela não consegue. Então, às vezes, ela levanta e vai dormir com a mesma roupa, com o mesmo pijama e nem percebe. E aí a gente precisa também ser um sinal de alerta, tá? E isso é muito interessante que a própria rede de apoio possa perceber se essa mãe ela tá mais voltada para dentro, tá? Porque o que acontece, né? Eu vou falar para vocês um pouco sobre mitos da depressão. E, por exemplo, muitas pessoas acreditam que quando a mulher está em depressão pós-parto, ela não tem vínculo com o bebê. Isso não é 100% verdade. Por quê? Porque tem muitas mulheres que escondem os sentimentos que tá acontecendo. Então, ela ri pro bebê, ela interage muito bem com o bebê, porém, ela pode estar vivenciando uma depressão. E aí, para não causar alarme, né, para que não fique evidente para todo mundo, ela tá ali tentando interagir com o bebê, tentando ficar bem com o bebê para não causar alarme. Mas por isso que a gente não pode só isoladamente olhar e falar: "Não, ela tá bem. Ela tá super interagindo com o bebê, a amamentação tá super tranquila, tá tudo correndo muito bem". Então não é só esse ponto, tá? São um conjunto ali de sintomas que são necessários para um diagnóstico de depressão pós-parto. Mas se a gente percebeu qualquer um deles, a gente pode trazer um pouquinho, né, esse olhar de empatia, esse olhar de confiança, para que ela possa expressar de fato o que ela tá sentindo, né? E as mulheres também, gestante, mãezinhas no pós-parto, tá tudo bem, né? Ter depressão pós-parto. Ah, Cris, como assim tá tudo bem? Não é para acontecer, é para acontecer, acontece com muitas pessoas. Somos seres humanos diferentes, somos seres humanos com carga emocional diferente, com cultura diferente, com aprendizado diferente. Então, por que o pós-parto ele vai ser igual para todo mundo? Não tem uma forma de bolo,
tá? E se o meu bolo, ele é diferente do bolo do meu irmão, da minha mãe, tá tudo bem. Importante é que eu reconheça isso, porque quanto mais cedo eu reconhecer que algo não vai bem comigo, melhor é o tratamento e eu consigo aí melhor ajudar e cuidar do meu bebê e auxiliar no desenvolvimento dele também. Um outro sintoma bem comum da depressão é o medo excessivo de machucar o bebê, né? Então ele tem medo ali, né, de fazer alguma coisa e não der certo ali pro bebê. Acontece também de mulheres que não tenham depressão, que tem esse medo de prejudicar o bebê de alguma forma, mas a gente percebe que na depressão é potencializado isso, tá? Então é bem grave, né, esses sentimentos. Às vezes é sensação de isolamento, né? A pessoa quer muito ficar isolada e ela acaba ficando isolada, né? Então ela não quer receber visitas e isso não está ligado a fatores de, por exemplo, porque ele ainda não tem a vacina. Na realidade, ela não quer ter esse contato social, tá? E aí a gente começa a perceber que algo não vai bem, tá bom? Então é bem importante que a rede de apoio e o pai fique atento aos sinais que essa mulher no pós-parto está trazendo. Bom, quando a gente fala de sintomas, eu trouxe só alguns para vocês, tá? Mas a questão da insônia também, tá? Então, mesmo quando o bebê é um bebê que dorme, essa mãe não consegue dormir, ou ao contrário, ela tem muito sono, então também pode ser aí um sintoma manifesto da depressão pós-parto, tá? Alteração na libido também, né? Uma alteração mais significativa depois ali do recomendado pelo médico, mesmo assim a mulher não tem energia para lidar com tudo isso. Bom, o sentimento também de estar fazendo mal pro bebê o que ela tá sentindo, né? Então, às vezes a mulher, ela não quer nem ficar tão próximo do bebê porque acha que vai passar para ele o que tá sentindo, a tristeza, o choro. Então, é bom que ela nem chegue perto desse bebê. Bom, esses são alguns sintomas da depressão pós-parto, né? Lembrando que é importante que você, mãe, mesmo diante da estranheza, né, do que tá acontecendo, às vezes até de vergonha, né, do que pode estar acontecendo com você, tá tudo bem pedir ajuda, estamos aqui de fato para ajudar, então quanto mais cedo a gente puder diagnosticar ou verificar se há um problema, né, analisar se de fato há um problema, melhor é para o seu vínculo com o seu filho, tão sonhado filho, ou às vezes não tão sonhado, mas agora tão amado, né? É necessário que você continue se cuidando, né? Dentro da gestação, a gente sempre tá olhando os cuidados básicos, né? Vitamina, as consultas e no pós-parto também é importante. E você estando bem, automaticamente o seu filho também vai estar bem. A medicina ela avançou bastante, então hoje a medicação que é prescrita pelo médico psiquiatra no caso de depressão, ela não faz mal pro bebê, tá tudo bem, né? Não vai passar ali através da amamentação e dar algum problema, não, já foi comprovado que não tem problema. Então é importante ter esse acompanhamento, fazer esse processo de psicoterapia, ser diagnosticada ainda quanto antes para entender o que de fato está acontecendo, tá? E depois de toda uma avaliação, se você ainda, né, for diagnosticado, se você não tiver o diagnóstico de depressão, você também consegue já se encontrar um pouco mais nesse universo e aí essa tristeza, ela não fica tão estranha para você, porque você já sabe do que se trata, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero trazer um outro vídeo falando um pouco dos mitos e das verdades da depressão pós-parto, tá bom? Então acompanha aqui no canal toda terça e sexta. Nós temos vídeos novos aqui com diversos assuntos. Deixa seus comentários aqui no final da página também. Todas as perguntas que você tem a respeito desse tema tão importante, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!